Muito bem, vamos à segunda questão aqui dos princípios fundamentais. Uma questãozinha bem chata, bem complexa. O direito pode ser entendido como um limite à atuação do Estado. Certíssimo, isso aqui é uma afirmação geral. Nesse sentido, entende-se o pensamento de Max Weber ao conceitar o que denominou de violência legítima, tendo o Estado de Direito como instrumento o próprio direito para legitimar o uso do poder. Estado de Direito, olha só. Todavia, o Estado de Direito impõe condições para que os agentes estatais possam dele se utilizar, quais sejam o império da lei, a divisão dos poderes, o controle judicial da administração pública e a garantia da efetiva realização dos direitos e liberdades fundamentais. Então, quais são os elementos para esse Estado de Direito? Segundo Max Weber, e isso é uma verdade que ninguém questiona, é o império da lei, divisão dos poderes, o controle judicial da administração e a garantia dos direitos individuais ao cidadão. São elementos essenciais para se falar em um Estado de Direito. Esse Estado de Direito veio com o quê? Já falamos no comentário a questão anterior. Veio com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, pregando a igualdade, liberdade e fraternidade, supunha o quê? Que o Estado tem que estar fundado na lei, nas regras formais, prega-se o princípio da isonomia para tirar do Estado o excesso de ingerência nos negócios privados. E para isso precisa de uma administração pública que tenha elementos claros de não se submeter às vontades individuais de seus agentes. Os seus agentes passam a ser agentes do povo e, com isso, deve fundamentar todos os seus atos na lei, ou seja, no direito. Esse é o Estado de Direito. Bem, isso eu estou apenas explicando a teoria do Estado de Direito que nasceu na Revolução Francesa e, a partir daí, vem o desenvolvimento da questão. Vamos lá. Deixa eu só apagar isso aqui, que foi no comentário anterior. Só um minutinho. Vamos lá. Acerca do desenvolvimento dos modelos de Estado de Direito, assinala a alternativa correta. Alternativa correta. Vamos lá. Em uma primeira fase, utilizando como instrumento para confrontar as ideias absolutistas, isso é verdade, o Estado de Direito não se situou no âmbito de sua formalização técnico-jurídica, na seara do direito constitucional, mas sim no campo do direito administrativo. Perfeito, é isso. Vejam, o que é que nós temos naquele enunciado lá apresentado? Nós temos que a administração pública passa a ter o quê? A ter limites. Os agentes públicos têm que ter regras. Então, a grande revolução do Estado de Direito foi exatamente fornecer o Estado, municiar o Estado de um aparelho administrativo com controle rigoroso. Inclusive o direito administrativo, os manuais de direito administrativo nos ensinam isso, nasceu na Revolução Francesa. Exatamente por quê? Porque o aparelhamento administrativo do Estado passou a ter importância, em que os agentes públicos passaram não mais a agir em nome próprio, mas sim em nome da coletividade. Daí, absolutamente correto. O resumo dessa assertiva é: o Estado de Direito tem o seu fundamento técnico-jurídico essencialmente no direito administrativo e não necessariamente no direito constitucional. Não que o direito constitucional não tenha importância, tem, mas o direito administrativo é um elemento condutor dessa grande revolução. Claro, fundamentado nos elementos principiológicos do direito constitucional. Então, verdadeira A. B. O Estado de Direito, na sua estruturação, legitimou materialmente todo o sistema jurídico, vindo posteriormente a estabelecer seus contornos formais. Não! O Estado de Direito era fundamentado em contornos formais. Como nós falamos anteriormente, a grande diferença do Estado de Direito para o Estado Social é que o Estado de Direito era muito formal, tinha uma verdade formal, tinha um princípio de isonomia formal, mas não o aplicava. Já o Estado Social trouxe a materialização desse formalismo do Estado de Direito pós-Revolução Francesa, pós-Estado moderno. Então, erradíssimo isso aqui. Próxima. Ainda que não se possa atribuir uma evolução linear às fases do Estado de Direito, é correto inferir que, inicialmente, ele esteve associado aos ideais da Revolução Francesa. Sucessivamente experimentou as fases democráticas e, afinal, sua vertente social. Não, errado. Isso, calma aí. Errado, ok? Errado. Por que errado? Veja só, porque ele trocou
O Estado de Direito é correto afirmar e inferir que inicialmente ele esteve associado aos ideais da Revolução Francesa. Até aqui, ok. Sucessivamente experimentou as fases democráticas e, afinal, sua vertente social. Não. O caminho é Estado de Direito, Estado social e Estado democrático. O que está colocado aqui, na assertivo, que é que o Estado de Direito, depois veio o Estado Democrático e só por fim a vertente social. Não, é o inverso, então errado. D. O Estado Democrático de Direito ficou caracterizado pelo propósito de superar o modelo imediatamente anterior do individualismo burguês. Errado. Quem procurou superar o individualismo burguês, meus amigos, não foi o Estado Democrático de Direito, mas sim o Estado Social. O Estado Social que veio logo após o Estado de Direito, e a ideia era, o individualismo do Estado liberal provocou uma injustiça social sem precedentes. E a Revolução Social do início do século XX veio exatamente para se contrapor de forma diametralmente oposta ao movimento liberal. E depois veio o Estado Democrático de Direito para tentar compatibilizar, pegando os ideais do Estado de Direito, ou seja, fundado na lei, com os ideais do Estado Social, ou seja, preocupação com o povo de um modo geral. Então, errado. E D. O Estado Democrático de Direito ficou caracterizado pelo propósito... não, isso aqui é a D, que nós já vimos aqui, que acabamos de comentar. D. O Estado Democrático de Direito ficou caracterizado pelo propósito de superar o modelo imediatamente anterior do individualismo burguês. Então aqui já está errado. Valendo-se para isso da concretização dos direitos sociais. Não, isso aqui foi direito social. Foi o Estado Social. De massa, almejando assim a realização da justiça social. Então está tudo trocado. O Estado Democrático de Direito ficou caracterizado pelo propósito de superar um modelo anterior? Não. O modelo anterior ao Estado Democrático de Direito foi um modelo social. Valendo-se para isso da concretização dos direitos sociais de massa, almejando assim a realização da justiça social. Tudo errado. Se aqui estivesse Estado Social, aí a coisa mudaria, ok? Mas não, errado, errado, errado. Assertiva é. Na atualidade vem se construindo uma nova evolução do Estado de Direito, a denominada terceira via. Não existe essa terceira via. Nessa nova configuração são fundidos os conceitos de democracia e de socialismo, muito menos com essa denominação, visando a consolidação em um futuro próximo de uma democratização do Estado e da sociedade, tendo como princípio vetor a dignidade da pessoa humana. É certo que hoje já se fala no Estado em que a dignidade da pessoa humana seja o vetor essencial. No entanto, isso não é um novo regime político de orientação técnico-jurídica para ostentar um novo Estado, de modo algum. Portanto, errado. Portanto, nessa questão, letra A. 3. Federalismo. Tem suas primeiras notícias nos Estados Unidos. Ok. Lembra daquela questão que falou a besteira de que lá não era federalismo? Mas é. Surgiu para assegurar os ideais republicanos que vingaram com a Revolução de 1776, certo? Acerca do federalismo e da organização do Estado brasileiro, assinale a correta. Vamos lá. A. Letra A da questão 3. Autonomia e soberania são conceitos que se confundem? Não. Autonomia, venham aqui comigo. Autonomia é os entes que compõem o todo têm vida própria, mas não pode se separar do todo. Na soberania, as partes têm vida própria, tanto quanto na federação, ok? Tanto quanto na federação, que é autônoma, só que tem uma liberdade um pouco maior, podendo inclusive se separar do todo. Na autonomia, eu aplico aos estados tipo federação. A soberania, eu aplico nos estados do tipo confederação. Por isso que na confederação as partes podem se dissolver, se separar, se desvincular daquele estado original. E na federação, em que as partes são dotadas apenas de autonomia, eles não podem se desvincular.
Em ambas há necessariamente a descentralização do poder. Essa parte aqui, meus amigos, está corretíssima. A primeira, dizer que são conceitos que se confundem, é a parte errada. Então, errado. Em uma federação, cada Estado-membro possui autonomia. Certo. Para elaborar sua própria Constituição, sem observância obrigatória de nenhuma diretriz. Claro que está errado. Olha aqui, vou riscar aqui, porque eu tenho uma amiga chamada Thaís, que ela não gosta que eu risque, mas eu gosto de riscar. Então, errado, com observância obrigatória de diretrizes. No nosso caso, na nossa Constituição, acompanha comigo aqui, na nossa Constituição é especificado essa obrigação de seguir as diretrizes do Estado como um todo, lá no artigo 25. O artigo 25 da Constituição diz que os Estados serão regidos pelas leis e pelas leis e pela Constituição que adotar, respeitados os princípios desta Constituição Federal. Então, sem respeitar isso, ele não tem essa autonomia. Nem na Confederação ele pode deixar de seguir diretrizes. Ele pode até discordar e sair da Confederação, mas jamais deixar de respeitar aqueles regramentos que causam, que promovem a uniformidade do todo. Então, questão letra C agora. O Estado Federal não pode subdividir-se em municípios ou distritos federais, sendo essa uma característica das confederações. Não tem nada a ver, é errado, é erradíssimo, ok? Pode sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. D. No Estado Federal, há uma dúplice esfera de poder normativo sobre o mesmo território, ou seja, há a incidência de duas ordens legais, a da União e a do Estado-membro. Perfeito, questãozinha batida em vários concursos. Letra D de doido. Na medida em que os Estados-membros são soberanos, errado. Assim, quer dizer, não sei se é errado, porque eu não sei o que é que eu vou ler aqui na frente, né? É comum que se estabeleça a dissolubilidade como princípio do laço federativo. É o caso da Constituição brasileira, que veda expressamente a secessão. Vejam. Na medida em que os Estados-membros são soberanos, não. Se nós estamos falando do Brasil e se é Estado-membros estamos falando do Brasil, são soberanos, não são. É comum que se estabeleçam indissolubilidade. A indissolubilidade se estabelece onde os Estados são autônomos, ok? É o caso da brasileira. A brasileira diz que a Constituição não permita a indissolubilidade? Diz, essa parte é verdadeira, mas não diz que os Estados-membros são soberanos. Ao contrário, eles são autônomos. O que é que está escrito no artigo 18 da nossa querida Constituição? A República Federativa do Brasil, na sua organização político-administrativa, compreende a União, os Estados, o DF e os municípios. Todos autônomos. Quem tem soberania não é a União. Quem tem soberania não é o Estado-membro. Quem tem soberania não é o município. Quem tem soberania não é o DF. Quem tem soberania é lá no artigo 1º da Constituição, que é a, República Federativa do Brasil. Então, o Estado brasileiro, República Federativa do Brasil, tem soberania. O Estado-membro Goiás, o Estado-membro Paraíba, o Estado-membro Rio Grande do Sul, não tem essa soberania. Então, errada. Resposta certa, como nós já demos lá atrás, letra D de dado. Vamos à questão número 4? 4. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais, entre outros, pelos princípios dos direitos humanos, sim, está lá no artigo 4º, da autodeterminação dos povos também, da igualdade entre os estados também, da defesa da paz também, da solução pacífica dos conflitos também, do repúdio ao terrorismo, tá certo, e ao racismo, da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, ok, do duplo grau de jurisdição, não, isso não está lá escrito, da concessão de asilo político e da independência funcional, não. Então temos dois nãos aqui, principalmente o duplo grau de jurisdição. Inclusive veremos em momento oportuno, em uma outra questão,
que o princípio do duplo grau de jurisdição sequer é considerado como um princípio de natureza constitucional. É um princípio de natureza infraconstitucional. Portanto, errado o gabarito. 5. Constitui fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana. Isso, a dignidade da pessoa humana. Ok. A independência nacional e a igualdade entre as nações. Isso aqui é errado. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Onde estão os fundamentos da República Federativa do Brasil, professor Zélio? Estão lá no artigo 1º, incisos 1, soberania. 2, dignidade da pessoa humana. 3, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político e valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5 incisos. Errada, portanto. 6, questão número 6. Embora a federação seja um dos princípios da Constituição, nada impede que o direito de secessão, ou seja, de separação, seja introduzido no ordenamento jurídico brasileiro por meio de emenda constitucional. Errado. Por quê? Porque o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição diz, abro aspas, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a federação. A federação é cláusula pétrea. Portanto, o Brasil, em nenhuma hipótese, pode se separar um Estado membro do resto do Brasil. Então, a secessão, não. Gabarito errado. E 7, por fim, é exemplo de norma de eficácia contida no dispositivo da Constituição que estabelece como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza e da marginalização. Errada. O que é a norma de eficácia contida? As normas constitucionais, elas se classificam quanto à sua aplicabilidade em norma de eficácia plena, aquela que não precisa de nada para que seja aplicada. Norma de eficácia contida é aquela que já pode ser aplicada, mas precisa de algumas regulamentações para melhor estruturação do seu conteúdo. E a norma de eficácia limitada são aquelas normas que não têm qualquer aplicabilidade, elas precisam de uma regulamentação para ganhar vida. A norma constitucional que diz que é o objetivo fundamental a erradicação da pobreza e da marginalização é uma norma de eficácia plena, ou seja, tem que ser aplicada, quer queira, quer não queira, e não uma norma de eficácia contida. Errado o gabarito. Bem, veremos no próximo vídeo os direitos e deveres individuais e coletivos, quando iniciaremos o estudo do título 2. O título 2 são os direitos e garantias fundamentais. A vocês, um forte abraço.